Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central Esperança em Tempo de Quarentena. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Certeza do Amanhã. Tempos de restrições são sempre inquietantes, cheios de especulações e de muitas novidades. Por outro lado, também podem ser vistos como preciosas oportunidades para revermos muitas coisas, consertos, tomada de atitudes ou permanecermos céticos e revoltados. Na verdade, você que decide como você vai se comportar em situações como essa, por exemplo, que nós estamos vivendo. O povo de Israel, no contexto do capítulo 29 do livro de Jeremias, deixou de honrar o Deus Todo-Poderoso, menosprezou a palavra do Eterno na voz dos seus profetas, serviu e adorou falsos deuses, prostituiu a fé. Por isso a disciplina veio em forma de dominação estrangeira, cativeiro e humilhação internacional. Em meio a toda essa desolação, apesar do povo ter abandonado a Deus, ele não o abandonou. Por isso, mais uma vez, ele estendeu a mão. O Senhor revela seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias. Todo sofrimento vai passar. Existe um amanhã garantido dentro da vontade e da bondade do Senhor. É o alvorecer da esperança. Mas enquanto o dia da vitória não chega, algumas atitudes precisavam ser tomadas. O conteúdo da carta que o povo recebeu da Babilônia desafiava-os à certeza do amanhã. Vamos ler a Bíblia no livro de Jeremias, o capítulo de número 29 e o verso 11. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos orar? Deus Santo, Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos iluminar para que compreendamos, ó Pai, a tua vontade e não só aprendemos com esta lição, mas também possamos colocar em prática na nossa vida, Deus. Abençoa-nos, nos ajuda a vencer as etapas mais difíceis da nossa vida, quando a nossa fé é provada e testada, mas que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor e termos a certeza e a esperança que há um amanhã e que nós aguardamos na sua promessa. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Pois bem, antes de começarmos a falar, é importante destacar que da mesma forma que o povo de Israel, na época que foi escrito o livro do profeta Jeremias, a igreja do Senhor Jesus, nesse tempo presente, também vive um momento de grandes aflições, de indecisões. Mas nós precisamos, da mesma forma como o povo de Deus, no passado, precisamos crer que o Senhor nos deixou promessa e que Ele irá cumprir. Bem, o ponto 1 destaca certeza que motiva investimento no presente. Independente das situações vividas, não podemos perder o trem do futuro. O desafio é focar além dos problemas, investir no presente e confiar verdadeiramente no Senhor. O povo precisava reagir, construir a partir da sua realidade as bases para o futuro revelado por Deus. O profeta Jeremias fala ao seu povo que estava exilado, vivendo as durezas do cativeiro e marcado por uma revolta e ausência de expectativa, para que agisse com normalidade. Aquela agora era a realidade deles. Um novo dia iria raiar, mas enquanto não acontecia, era preciso viver. O que isso significava naquele momento? A resposta está então em Jeremias capítulo 29, versículos 5 a 7, com conselhos preciosos para o povo não agir como se tivesse arruinado, mas que tudo era uma questão de tempo. Deus fala então, através do profeta Jeremias, que o povo deveria construir casas e habitar nelas.
deveria plantar jardins e fazer plantações e comer dessas plantações. O povo deveria casar-se e gerar uma descendência. Os seus filhos deveriam fazer o mesmo. Eles não deveriam diminuir, ou seja, eles deveriam continuar gerando filhos para a próxima geração. Isso é importante porque isso levava o povo a olhar para o futuro. O povo conheceria o poder restaurador de Deus, que utiliza o resultado de todas as coisas e aplica para o bem dos seus. E o investimento continua, precisava também se estender ao plano espiritual, de forma ampla e até inusitada. Investir numa vida de oração é mais desafiador ainda. Orar por aquela terra de servidão, pelos adversários e promover a paz daquela cidade. Veja, Deus diz para que eles orem por ela, para que haja paz na cidade. Ou seja, eles deveriam orar pelos governantes, eles deveriam orar por aqueles que tinham autoridade sobre eles. Pense, apesar de serem escravos, apesar de estar vivendo aquela situação, Deus convoca o povo a orar e a olhar para aquilo que Deus ia fazer no meio do povo. Deus queria agir, mas o povo precisava confiar na sua palavra. Eles tinham que entender que aquela cidade era o que eles tinham no momento. Era um lugar onde a vida teria prosseguimento e não seria possível ter um amanhã diferente se ainda continuasse como pessoas presas ao passado de revolta, ódio e vingança. Jeremias então antecipa a mensagem dos evangelhos em Mateus capítulo 5, versículo 44. A Babilônia era apenas uma vara com a qual Deus estava disciplinando o seu povo. Disciplina é diferente de castigo. Eu quero ler com vocês João capítulo 14, versículo 1 ao 4. Vamos lá? Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. É importante destacar que, de forma semelhante, da mesma forma que o povo de Israel, no exílio babilônico, na época do profeta Jeremias, parecia não haver perspectiva, Jesus também, nos últimos dias da sua vida, quando ele fala que ele vai ser traído por um dos discípulos, ele fala que Pedro vai negá-lo, ele fala sobre a sua crucificação, que ele vai deixá-los, enfim, que eles vão se dispersar. Parece que quando Jesus começa o seu discurso ali nos seus últimos dias e na ceia, ele sabe que os seus discípulos de alguma forma vão ficar desanimados e eles vão olhar para o futuro sem ter uma perspectiva. Ele não vai estar mais presente e ele sabia que de alguma forma eles ficariam desanimados. Então Jesus deixa uma palavra de ânimo para eles, mostrando que a despeito do que iria acontecer, Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus estava conduzindo aquele momento e eles precisavam entender, porque dali nasceria ou iria raiar um novo tempo para a igreja. Da mesma forma, os exilados deveriam adquirir o conhecimento das coisas importantes que a vida na Babilônia poderia proporcionar. Deus não queria que o seu povo ficasse à margem do progresso, vivendo apenas como escravos inúteis, mas que aprendesse a lidar com os negócios, com o comércio. Chegaria o tempo do retorno e então levaria com eles as experiências adquiridas. Deus estava preparando o seu povo para um novo tempo. Você entende por que Jesus fala aquelas palavras para os seus discípulos? Um novo tempo da igreja iria surgir. E Jesus queria que agora os seus discípulos colocassem mãos à obra, que eles conduzissem agora a obra que ele iniciou e que ele aproveitasse toda aquela experiência que eles tiveram durante o período que andaram com ele para colocar em prática. Quando investimos na vida espiritual, conseguimos vencer o medo e afirmar como Neemias, um dos exilados, um homem como eu fugiria? Não importa a situação que temos vivido, aprendamos com as circunstâncias, com os nossos erros, para não mais repeti-los, e tiremos o melhor de cada situação. Levantemo-nos
e nos firmemos de pé. O ponto 2 fala sobre a certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas. Desde o Éden, mensagens falidas ou fake news são divulgadas. O tentador sabia que a proposta feita ao primeiro casal não funcionaria. Não deu certo para ele, que for expulso da presença de Deus, assim como não deu para as suas vítimas da sua falsa mensagem. Mas mesmo assim ele não deixou de fazê-lo, não é mesmo? Então é importante entender isso, que os falsos profetas estão aí para falar, mesmo sabendo que não vai ter nenhum resultado ou que até possa dar errado. Quando Jeremias profetizou que Jerusalém seria devastada e o povo levado cativo pelo exército babilônico, as reações agressivas contrárias aos profetas e à profecia foram imediatas. Nesse tempo, vários impostores se levantaram com mensagem atraente ao povo, dizendo que não era bem assim, conforme o dito profético. Como proclamadores da mensagem falida, por exemplo, Ananias, Jeremias 28, 1 ao 4, que recebeu a devida punição, está lá em Jeremias 28, 15 a 17. Acabe, Zedequias, Semaías, são diversos profetas que profetizavam mentira. Olha só o que diz Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 6. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É importante então destacar que a mensagem do falso profeta parece ser verdadeira. Veja, Jesus estava partindo e ele adverte os seus discípulos dos falsos profetas também nos nossos dias, ou seja, nos dias da igreja. É atraente, agradável e cheia de aparente esperança, mas não passa de cilada, veneno para a alma e deformação da fé. Você entende o que tanto Jeremias estava advertindo o povo pela palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus? Foi por isso que o Senhor preveniu o seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis, por parte de alguns que se levantavam para contrapor a vontade de Deus, anunciada pelo profeta. Quanto a esses, a recomendação foi, não deis ouvido. Você entende da importância de estar atento à palavra? Para que a gente não fique dando ouvido a essas falsas promessas. O povo precisava aprender a ficar atento, voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores do ofício profético. Precisava também ter os pés no chão, firmeza na fé e certeza no amanhã, para não ser enganado, devorado pelos lobos vestidos de ovelhas, pelos contadores de sonho, mensageiros irresponsáveis. Deus havia dito através do profeta que o povo passaria por aquela situação e não importava o que eles fizessem, ou que alguém falasse ao contrário, porque não tinha outro jeito. Deus estava, de alguma forma, disciplinando o seu povo, para que eles pudessem sair daquela situação melhores do que da forma que eles entraram. Em todos os tempos, para quem crê na intervenção divina e tem certeza do amanhã, só existe uma forma para se proteger desses falsificadores da palavra. É o conhecimento suficiente e eterno da palavra de Deus. Você entendeu? O próprio Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso, a vacina, não é? Contra erros doutrinários é o conhecimento, é o estudo da palavra. Façamos como os bereanos, conferindo todas as coisas na palavra para ver se estavam conforme. Assim sendo, permaneçamos firmes na lealdade ao Senhor e à sua palavra, mesmo que a palavra do Senhor nos pareça dura. Ele sabe o que diz e por que diz. Verdadeiramente, ele sabe o que eu e você precisamos ouvir. Pois bem, o terceiro ponto fala sobre a certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa. Deus garantiu ao seu povo que os conduziria no retorno à sua terra. Seria maravilhoso e consolador poder viver o amanhã sob um novo olhar.
a guerra absorvida pela paz, a tristeza do cativeiro suplantada pela alegria da liberdade, a terra estranha substituída pela terra de origem e as noites sombrias de sofrimento pela aurora de um novo dia. Pense, não é? Havia uma esperança dada por Deus, uma promessa. Como bem afirmou o poeta Sacro, num dos mais belos hinos do nosso cenário: Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. O profeta Jeremias, usado por Deus, disse que aquele cativeiro duraria apenas 70 anos. Eles precisavam então crer no tempo determinado por Deus, a despeito de tudo que eles podiam estar vendo. Podemos crer nesse Deus de promessa e crer nas promessas de Deus, pois Ele cumpre e cumprirá cada uma delas. Sabemos que naquele momento de dor e de vergonha, cada um do povo era levado a pensar em muitas coisas. Uns ouviam os falsos profetas, outros não queriam ouvir nada, mas havia também aqueles que necessitavam ouvir, que embora em terra estranha, não estariam sozinhos. O Senhor estaria atento aos lamentos do seu povo e velaria sobre a sua palavra para cumpri-la. Os que edificam suas vidas, firmados nas promessas do Senhor, nunca terão seus sonhos frustrados. Deus via a angústia do seu povo. Estamos certos que sim, mas o objetivo era disciplinar e não destruir. Só quem ama é capaz de disciplinar. Deus assim diz ao seu povo: quando os 70 anos, lembre? Quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha vontade ou a minha promessa de levá-los de volta à pátria. Quando a saudade de casa apertar ou se sentirem desamparados, lembre-se, há uma promessa de Deus para cada um de nós, o seu povo. Vamos ler ainda 2 Pedro 3, o versículos 8 até o 12. Vamos lá? Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Você compreende o que Deus espera de nós? Se a gente parar para pensar, a gente não é tão diferente do povo de Deus no passado. Veja que o apóstolo está dizendo que Deus vai cumprir a sua promessa. A despeito que alguns possam dizer dos falsos profetas falando ao contrário, nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Não é? Deus não está na sua promessa, Ele tem um propósito. E enquanto esse propósito não for concluído ou realizado, Ele não vai cumprir a sua promessa. Da mesma forma com que Ele fez com o seu povo lá na Babilônia. É importante entender que também temos pecado, andando por caminhos tortuosos e algumas vezes até distantes do Senhor. É certo que também fomos disciplinados por Ele, mas temos a certeza de que somos filhos e, como tais, somos herdeiros de suas promessas. Eu estava conversando com um colega outro dia e disse que, para mim, e eu acredito até para alguns colegas, essa pandemia serviu para meio que separar o trigo do joio. Porque nós começamos a ver de fato, durante todo esse processo, quem são os verdadeiros cristãos. Aqueles que estão firmes, empenhados, que não se deixaram abalar pelas circunstâncias, que estão testemunhando a sua fé, apesar de todo impedimento, de todo distanciamento, não deixaram de anunciar Cristo. Estão firmes nas suas posições. Quem viveu e sobreviveu à Babilônia pôde ver a promessa cumprida. Entendeu? Então, se nós permanecermos firmes, confiantes, nós poderemos ver a promessa de Deus. Quando em nossa vida tudo parecer impossível, lembremos da promessa do Senhor, pois Ele diz:
Só Ele conhece os planos que tem para nós. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amém? Pois bem, para pensar e agir em tempos de restrições, o melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. O momento está difícil, não desanime, não se deixe levar por mensagens falidas e nem se esconda da vida. Viva a normalidade e procure retirar o melhor de cada situação. Depois da tempestade, sempre vem a bonança, mas até para vivermos os dias de bonança, é preciso ânimo, força e fé, a fim de reconstruirmos os muros caídos, o templo destruído, edificar casas, arar e semear a terra para novas colheitas. Bem, antes de encerrar, eu quero convidar você também a fazer as leituras diárias, que vai de segunda até domingo, que vão te ajudar a entender melhor a lição. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. E hoje estudamos a lição 13, que fala sobre certeza do amanhã. Bem, eu não sei que momento você está vivendo na sua vida e até que ponto esta situação, a pandemia, afetou a sua vida e a vida da sua família. Mas esta lição nos convida a colocar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E que nenhuma das suas promessas deixará de ser cumprida. Por isso, ao invés de você ficar olhando para o momento de hoje, pelas circunstâncias que você está envolvido ou que está à sua volta, eu quero te convidar a olhar para o futuro, sabendo que Deus tem o melhor, não só para a minha vida, mas como para você e para a vida da sua família. Antes de encerrar, eu quero convidar você que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o link desse vídeo com os seus amigos e com os seus colegas para nos ajudar na divulgação desse trabalho. Pois bem, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça do Senhor possa estar sobre você e a vida da sua família. Fique na paz, Deus te abençoe.